Boa tarde. Em nome da professora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, declara-se aberta a cerimónia de atribuição do grau de doutor honoris causa a Carlos Salema, hoje representado pela sua esposa, professora Maria Helena Salema, Teresa de Sousa e Isabel Furtado. Irá usar a palavra a professora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE. Muito boa tarde, saúdo todos os presentes e agradeço a vossa presença nesta cerimónia. Gostava de saudar em primeiro lugar os nossos distintos convidados aos quais dedicamos a cerimónia de hoje. O professor Carlos Salema, representado pela sua esposa, a doutora Helena Salema. Saudar também a jornalista Teresa de Sousa e a doutora Isabel Furtado. Saúdo também os seus familiares e amigos que os acompanham nesta homenagem que hoje lhes prestamos. Cumprimento ainda os meus colegas Luís Ducla Soares, Helena Carreiras e António Gomes Mota, que em nome de todos nós prestarão o testemunho das razões desta distinção a estas três personalidades. Saúdo ainda o Presidente do Conselho Geral, a doutora Susana Toscano, e o Presidente do Conselho de Curadores do ISCTE, a doutora José António Pinto Ribeiro, e nas suas pessoas saúdo todos os membros dos órgãos de gestão e direção do ISCTE. Saúdo ainda os meus colegas, docentes e investigadores, aqui representados pela Presidente do Conselho Científico, a professora Madalena Ramos, e todos os dirigentes e técnicos, colaboradores, bem como os estudantes, também aqui representados pelo Presidente da Associação de Estudantes, o Marco Andrade. Saúdo ainda os colegas e dirigentes, docentes e investigadores de outras universidades que se juntaram a nós nesta cerimónia, reforçando o seu significado para a Academia. O ISCTE celebra hoje 53 anos, é o seu 53º aniversário. E permitam-me que comece por recordar o que várias gerações de docentes, investigadores, funcionários e estudantes merecem que recorde hoje, no dia do nosso aniversário. Há 50 anos, o ISCTE começou com 250 estudantes, hoje tem mais de 15.000. Tinha 2 cursos de licenciatura, o curso de Sociologia e o curso de Gestão. Hoje tem em funcionamento 25 licenciaturas e no próximo ano letivo iniciaremos a formação de novos licenciados em Direito, em Estudos Internacionais e em Matemática aplicada à Economia e às Finanças. Apesar deste crescimento, o ISCTE manteve-se como um instituto universitário especializado nas suas áreas iniciais. Todos os nossos cursos de licenciatura resultam de dinâmicas inovadoras, de desdobramento de unidades curriculares, de disciplinas presentes na matriz dos cursos iniciais, presentes na matriz fundadora do ISCTE. O desenvolvimento das atividades de investigação a partir dos anos 80 foram a base do crescimento da formação avançada, consolidada em mais de 50 cursos de mestrado e de doutoramento. Mais de 50% dos nossos estudantes frequentam cursos de pós-graduação e de formação avançada, mestrados e doutoramentos. Podemos resumir a história destes 53 anos do ISCTE dizendo que, ao longo dos anos, procuramos coletivamente aprofundar a qualidade do que fazemos. Procuramos cumprir bem a nossa missão de serviço público, preservando os traços que nos distinguem como instituição de ensino superior. São vários os traços distintivos desta instituição, cujos destinos tenho o privilégio e a responsabilidade de conduzir com a confiança dos meus colegas e dos estudantes e dos funcionários. Além de continuar, o ISCTE, a Universidade, o Instituto Universitário de Lisboa, além de continuar com o perfil de universidade especializada, muito cedo aprofundou uma estreita articulação entre as atividades de ensino e de investigação, estabelecida no momento fundador com o recrutamento como docentes dos jovens investigadores do Gabinete de Investigação Social, criado e coordenado por Adérito Cedas Nunes. Depois, um segundo traço,
o ISCTE nunca deixou esbater a orientação para a valorização do mundo do trabalho e das empresas, bem como das instituições do setor público. Orientação vincada por professores como Gomes Cardoso, Correia Jesuíno e João Freire. Por fim, um último traço que gostava de sublinhar: o pluralismo e os elevados graus de liberdade e de autonomia e de diversidade internas que permitiram uma trajetória longa de dinamismo e de inovação. Sinais destes traços estão patentes ainda hoje, por exemplo, na abertura de uma nova escola em Sintra, no ano 2022, Sintra, que é o segundo concelho mais populoso do país, e naquele concelho em que reside o maior número de jovens, oferecendo cursos de licenciatura, mas agora também de mestrado, em que se articulam tecnologias digitais, economia e sociedade. Arrancámos a nova escola em 22, com 180 alunos. Hoje temos cerca de 1.400 estudantes a frequentar licenciaturas e mestrados, com uma procura 7 vezes superior à capacidade de oferta que instalamos. Com este mesmo espírito de articular tecnologia e sociedade, construímos um edifício na Avenida das Forças Armadas, o edifício que designamos como ISCTE Conhecimento e Inovação, para acolher os investigadores, as unidades de investigação, os laboratórios e estruturas de produção de informação e de conhecimento, de áreas disciplinares e aplicadas tão distintas como as telecomunicações, a psicologia, a história, a inteligência artificial, a sociologia, a gestão, a comunicação, as políticas públicas, as tecnologias digitais e multimédia. O que distingue o ISCTE é a forma como cumpre plenamente a sua missão de ensino, de produção de conhecimento e de inovação. Cumpre com pluridisciplinaridade, com trabalho colaborativo, com abertura ao contexto social e territorial em que se insere, gerando novas oportunidades para professores, investigadores, para estudantes, procurando fazê-lo com eficiência, sustentabilidade e inclusão. Mas a sua grande diferença, a diferença do ISCTE, eu diria que está também na forma como continua a antecipar o futuro. E um passo em direção ao futuro, neste aniversário, neste 53º aniversário, é a decisão que tomamos de construir o projetado edifício número 5 da Avenida das Forças Armadas para instalar uma extensão do INDEG, a nossa Escola de Formação de Executivos, e a nossa Escola de Gestão. É um passo que permitirá reforçar a articulação entre a formação com frente de grau e a formação de executivos e, por isso, contribuir para reforçar a identidade da gestão da economia e das finanças no ISCTE. Mas é também um passo em direção ao futuro a abertura das 3 novas licenciaturas que referi, Direito, Estudos Internacionais e Matemática, como foram passos em direção ao futuro a abertura da ciência de dados e da ação humanitária. Como é também um passo em direção ao futuro a instalação, na linha amarela do Metropolitano de Lisboa, de um laboratório de teste de nova geração de fibra óptica multinúcleo, que é já o maior laboratório do mundo. E este passo foi dado por investigadores que foram alunos do professor Carlos Salema. E é a pensar no futuro que distinguimos justamente este ano estas 3 personalidades, cujos percursos são uma referência para nós, para o ISCTE, para as atividades de ensino e de investigação que desenvolvemos. Escolhemos assim celebrar o nosso aniversário com a atribuição de doutoramento honoris causa a Carlos Salema, a Teresa de Sousa e a Isabel Furtado, aqui presentes. São 3 personalidades muito distintas, ligadas pelo facto de terem vidas marcadas pelo compromisso com o bem comum, marcadas pela vontade de fazer de Portugal um país moderno, europeu e cosmopolita, com instituições fortes, democráticas e sustentáveis, através do desenvolvimento da ciência, da produção de conhecimento e da formação de novas gerações de cientistas, ou através da inovação na gestão empresarial ou da afirmação de um jornalismo rigoroso, independente, livre e democrático. Chegou a hora de a Universidade, o ISCTE, lhes agradecer, valorizando o seu percurso, a sua dedicação à construção do país, construção ancorada nos valores do conhecimento,
da democracia, da liberdade, do humanismo e do cosmopolitismo. Este reconhecimento é, nos dias que vivemos, ainda mais importante. Vivemos tempos de grande incerteza, de dúvida, de desesperança, de ensombramento. São tempos ensombrados pelas guerras que impedem os jovens de continuar a estudar, que destroem vidas humanas, cidades inteiras, infraestruturas e também instituições como as universidades, que demoram décadas a construir. Tudo desaparece num curto lapso de tempo. Estamos longe dos territórios em guerra, mas também por isso é maior a responsabilidade de preservar e fortalecer as instituições que recebemos como herança de anteriores gerações. São tempos ensombrados pelas ameaças às instituições que suportam os regimes democráticos, como são as universidades, os centros de produção de conhecimento, a comunicação social livre e independente, ameaças que chegam de onde nunca esperámos. Mas os tempos são ensombrados também pela construção de narrativas que transformam as pessoas em outros e pela indignidade com que estes outros são tratados, designadamente os que procuram uma vida melhor noutros países, à imagem do que milhões de portugueses fizeram e fazem ainda. A circunstância de estarmos, de vivermos, de trabalharmos numa universidade, no nosso país que vive a paz, confere-nos um dever maior de continuar a contribuir para defender os valores da ciência, da liberdade, do cosmopolitismo e do humanismo. Por nós e pelas gerações que se seguem, pelos jovens que estudam connosco, por sermos universidade, por sermos uma instituição de conhecimento e inovação, podemos mais facilmente enfrentar o futuro, sem medo, com confiança, ancorada no que sabemos, inspirada naqueles que hoje homenageamos e reconhecemos como exemplos de vida. E sabemos que o futuro está nas nossas mãos e será aquilo que formos capazes de construir. Como sabemos também que o conhecimento, a ciência e as atividades desenvolvidas pelas universidades são essenciais no presente e no futuro. Como sabemos ainda que os valores que guiaram e continuam a guiar as vidas dos nossos homenageados de hoje, Carlos Salema, Teresa de Sousa, Isabel Furtado, são parte da memória que devemos prolongar para as próximas gerações. Muito obrigada pela vossa presença. Passaremos de seguida à cerimónia de atribuição dos títulos de doutor honoris causa. De referir também que o professor Carlos Salema, também certamente devido ao trabalho que desenvolveu nas telecomunicações, está hoje a assistir em direto a esta cerimónia.
irá usar a palavra o professor Luís Ducla Soares, professor catedrático da Escola de Tecnologias e Arquitetura do ISCTE, a quem cabe o elogio ao professor Carlos Salema. Boa tarde a todos. Senhora Reitora do ISCTE, professora doutora Maria de Lourdes Rodrigues, Senhora Presidente do Conselho Geral do ISCTE, doutora Susana Toscano, e demais membros dos órgãos de governo, de coordenação, de gestão e de direção do ISCTE, Senhora Presidente do Conselho Científico do ISCTE, professora doutora Madalena Ramos, professor Carlos Salema, que se junta a nós a partir de casa, professora Maria Helena Salema, doutora Teresa de Sousa e doutora Isabel Furtado, excelentíssimos senhores reitores e representantes das universidades portuguesas, caras e caros colegas, funcionários e alunos, ilustres colegas e familiares dos homenageados. É com grande honra e também com profunda emoção pessoal que tomo a palavra nesta cerimónia solene para celebrar a vida, a obra e o exemplo do professor Carlos Salema. Certamente uma das figuras mais marcantes da ciência e da tecnologia em Portugal nas últimas 5 décadas e, para mim, alguém que marcou de forma indelével o meu próprio percurso académico. Nascido em 1942, em Ponta Delgada, nos Açores, o professor Carlos Salema cedo se começou a destacar. Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico em 1965, com 18 valores, a classificação mais elevada atribuída nesse ano em todos os cursos daquela instituição. Ao destacar-se desta forma, foi naturalmente convidado para integrar o corpo docente como assistente, iniciando assim uma longa carreira académica. Mais tarde, partiu para a Inglaterra, rumo ao prestigiado Queen Mary College, da Universidade de Londres, para iniciar os seus trabalhos de doutoramento, que concluiu em 1973 com a tese Theory and Design of Dielectric Cone Antennas. Este trabalho marcou o início de um percurso científico de referência nas áreas das antenas, da radiação de ondas eletromagnéticas e da comunicação por feixes hertzianos. Desde então, a marca de Carlos Salema tornou-se indissociável do desenvolvimento das telecomunicações em Portugal e no estrangeiro. Em 1978, apenas 5 anos depois, obteve a agregação em Engenharia Eletrotécnica e foi promovido logo a seguir a professor catedrático do Instituto Superior Técnico em 1979, posição que manteve até se reformar daquela instituição em 2003. No entanto, como verão mais à frente, isto em nada significou o fim das suas contribuições. Ao longo da carreira académica, o professor Carlos Salema destacou-se como investigador de referência e foi autor de diversas publicações científicas e técnicas, das quais gostaria daqui de salientar o seu livro Feixes Hertzianos, publicado pela primeira vez em 1998 pela IST Press. O livro está atualmente na 5ª edição e é uma obra de referência do campo das comunicações por microondas, sendo utilizada pelos estudantes de telecomunicações de norte a sul do país. Mas não satisfeito com o impacto que o livro já estava a ter, o professor Salema publicou mais tarde uma versão estendida e aprofundada em inglês com o título Microwave Radio Links, que hoje é também usada em muitas universidades estrangeiras por estudantes, investigadores, assim como profissionais da engenharia de telecomunicações. A sua investigação teve influência direta em áreas de relevante impacto tecnológico e social, como são os sistemas de comunicações fixos, os sistemas de comunicações móveis e também os sistemas de comunicações críticos para utilização em situações de emergência. Nesse âmbito, é importante salientar o seu trabalho ao nível da análise das falhas de comunicação em situações críticas, nomeadamente aquelas que aconteceram nos incêndios florestais de 2017 em Pedrógão Grande, onde liderou um grupo de trabalho da ANACOM dedicado à avaliação dos sistemas de resposta à emergência e as suas falhas. Mas o percurso ultrapassa largamente a investigação e o ensino. O professor Salema também assumiu importantes cargos institucionais e, por isso, teve sempre um papel muito ativo na definição de políticas científicas e tecnológicas em Portugal, tendo contribuído de forma inquestionável para criar condições que permitiram a consolidação e a expansão da investigação científica portuguesa em várias áreas. Entre 1986 e 1989, destacam-se as suas contribuições como Presidente do Conselho Executivo da Fundação para o Desenvolvimento dos Meios Nacionais de Cálculo Científico,
que mais tarde passaria a ser a FCCN que hoje conhecemos. Nesse âmbito, foi responsável por importantes melhorias no equipamento de cálculo científico de muitas universidades públicas portuguesas e pelo arranque da Rede de Cálculo Científico Nacional, ou RCCN, e que mais tarde deu origem à RCTS, a Rede de Ciência, Tecnologia e Sociedade, à qual as universidades estão hoje todas ligadas. Entre 1989 e 1992, presidiu a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, a GNICT, para os mais novos, é antecedente da FCT, sucedendo ao professor Mariano Gago. Durante este período, a GNICT tornou-se na mais importante fonte de financiamento de investigação científica portuguesa, devido ao aumento muito significativo do seu orçamento. Na GNICT coordenou também os programas Ciência e Stride, programas fundamentais para a modernização do sistema científico nacional e para a integração de Portugal nos programas europeus de investigação. Mais tarde, foi um dos fundadores do Instituto de Telecomunicações, em 1991, e que presidiu durante quase 3 décadas, entre 1993 e 2021. Sob a sua liderança, o IT tornou-se uma das instituições científicas mais prestigiadas do país, sendo atualmente uma referência internacional na área das telecomunicações e das tecnologias de informação. Ao longo destes anos, o IT tem desempenhado sempre um papel fundamental na formação e na integração de jovens investigadores no sistema científico nacional, na internacionalização da investigação e na transferência de tecnologia para o meio empresarial. Para o ISCTE em particular, o apoio do professor Carlos Salema, como presidente do IT, foi muito decisivo, pois foi com a sua forte ajuda que, em 2011, uma delegação do IT foi criada aqui no ISCTE, já hoje com um peso relativamente importante face ao tamanho do IT nacional. Esta estrutura permitiu reforçar muito o ensino pós-graduado e a investigação no Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação aqui do ISCTE. Mas a dimensão institucional do seu contributo não se esgota aqui. Adicionalmente, entre 98 e 2004, o professor Salema foi presidente do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros e, na sequência dessa posição, de 2004 a 2010, foi membro da Comissão de Acreditação e Qualificação, entidade responsável pela avaliação EURACE, que significa European Accredited Engineer, que é o sistema europeu de acreditação de formação em engenharia, certificando cursos de engenharia de alta qualidade na Europa e no exterior e assim promovendo a mobilidade de profissionais da engenharia no espaço europeu, como são atualmente todos os cursos de engenharia do ISCTE. O professor Salema teve também um importante papel na prestigiada Academia das Ciências de Lisboa, que presidiu no triênio 2019 a 2021. A sua atuação nesta instituição reforçou o papel da Academia na promoção da ciência e na avaliação das políticas públicas. Apesar de hoje estarmos aqui reunidos para reconhecer o percurso do professor Carlos Salema, não somos os primeiros. O seu percurso foi já amplamente reconhecido, tanto em Portugal como no estrangeiro. Recebeu em 1974 o Prémio Marconi da I2ES, ou Institution of Electrical Engineers, do Reino Unido. Em 2002 recebeu o título de Doutor Emérito pela Universidade Técnica de Lisboa. Em 2009 foi galardoado com o Prémio de Carreira da Union Radio-Scientifique Internationale e em 2021 foi agraciado com a Medalha de Mérito Científico pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em reconhecimento pelo seu contributo para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia em Portugal. A carreira do professor Carlos Salema é um exemplo notável de dedicação à ciência, ao ensino e ao serviço público. Com uma visão clara sobre o papel estratégico da tecnologia na sociedade, contribuiu decisivamente para a modernização do sistema científico português e para a formação de gerações de engenheiros e investigadores. O seu legado permanece vivo nas instituições que ajudou a construir, nas políticas que influenciou e no conhecimento que produziu. É, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes da ciência e tecnologia em Portugal. É por tudo isso, com enorme honra, emoção e gratidão, que apresento este elogio ao professor Carlos Salema.
Que esta distinção seja não apenas um reconhecimento ao seu extraordinário legado, mas também um testemunho da inspiração que continuará a oferecer às futuras gerações de engenheiros, investigadores e cidadãos. E termino então o meu elogio com um pedido. Pela qualidade do seu legado, eu, Luís Ducla Soares, peço à Sra. Reitora a atribuição do título de Doutor Honoris Causa do ISCTE ao professor Carlos Salema. Muito obrigado. E eu, Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, reconhecendo o testemunho que aqui foi prestado pelo meu colega Ducla Soares, concedo o doutoramento honoris causa ao professor Carlos Salema. Muito obrigada pela sua presença e muito obrigada ao professor Carlos Salema. Muito obrigada. Agradeço a atribuição do doutoramento honoris causa. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma fotografia. Sim. Iremos assistir a um vídeo que o professor Carlos Salema nos enviou. Excelentíssima Senhora Reitora, Professora Doutora Maria de Lourdes Rodrigues, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Científico, Professora Madalena Ramos, Excelentíssimo Patrono, Professor Doutor Luís Ducla Soares, caras colegas Teresa Sousa e Isabel Furtado, minhas senhoras e meus senhores, saúdes com muita emoção nesta cerimónia de doutoramento honoris causa. Infelizmente, por motivos de saúde, não posso estar presente no grande auditório do ISCTE para receber esta honra tão grande e que me toca tanto. Quero agradecer do coração ao ISCTE, à Senhora Reitora, ao Conselho Científico e especialmente ao meu patrono. Esta distinção é também de todos os colegas, alunos e colaboradores com quem muito trabalhei durante décadas nas telecomunicações e na investigação em Portugal. Muito obrigado a todos. Que o ISCTE continue a ser uma referência de excelência e a inspirar as próximas gerações. Muito obrigada, mais uma vez. Um Santo Natal para todos.
Irá usar a palavra a professora Helena Carreiras, professora catedrática da Escola de Sociologia e Políticas Públicas, a quem cabe o elogio a Teresa de Sousa. Senhora Reitora do ISCTE, professora doutora Maria de Lourdes Rodrigues, demais personalidades presentes, fazendo minhas as saudações proferidas pelo meu colega Luís Ducla Soares e cumprido assim todo o protocolo. É com enorme honra que agradeço o privilégio de apresentar a esta Assembleia Teresa de Sousa, que o ISCTE decidiu muito justamente distinguir com o grau Doutor Honoris Causa. Teresa de Sousa é uma das mais reconhecidas e prestigiadas jornalistas portuguesas. A forma lúcida, rigorosa e desassombrada com que ao longo de quase 5 décadas nos tem ajudado a compreender o mundo torna esta uma muito merecida homenagem. Nascida em Paço de Arcos há 73 anos, segunda mais velha de 6 irmãos, mãe de 3 filhos e avó de 5 netos, alguns dos quais imagino que estão por aqui hoje, Teresa de Sousa pertence a uma geração política que lutou para mudar o mundo e viu mudar o mundo no sentido da sua luta. Estudou Economia no então Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras e iniciou a sua longa e profícua carreira profissional de jornalista no Jornal Novo, como vimos, em 1977, em plena Guerra Fria, como responsável pela secção internacional. Entrou na RDP Antena 1 em 1979 para coordenar o Jornal da Meia-Noite e, a partir de 1980, foi correspondente parlamentar da Rádio Comercial. Ingressou no Semanário Expresso em 1983, como redatora da secção de Política Nacional, acompanhando também as negociações de adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Colaborou em alguns programas de televisão na RTP, entre os quais se destacam Do Outro Lado da Crise e Clube de Imprensa. Em 1989, a convite de Vicente Jorge Silva, integrou a equipa fundadora do Público. Neste jornal, como redatora principal, entrevistou os principais dirigentes políticos ocidentais e os grandes intelectuais do nosso tempo. E esteve onde se fez história. Em Berlim, acompanhou a unificação alemã e as primeiras eleições da nova Alemanha Unida. Em Moscovo, o golpe de 1991. Nos Estados Unidos, a eleição presidencial de Bill Clinton. A partir de Israel, a Primeira Guerra do Golfo. Em 1993, em Moscovo, os confrontos entre Boris Yeltsin e os seus adversários. Em todos estes cenários, soube, como poucos, combinar reportagem, entrevista, opinião, história e geopolítica. A Europa passou a ser uma das suas áreas fundamentais de especialização e, na sua coluna de opinião no Público, deu-nos algumas das páginas mais clarividentes e informadas sobre a construção europeia e sobre os desafios que enfrenta. Hoje continua no Público como colunista, autora da newsletter semanal O Mundo de Hoje e do podcast Diplomatas, uma colaboração do Público com o Instituto Português de Relações Internacionais. Mas Teresa de Sousa não é só uma grande jornalista, é também uma mulher de causas e um exemplo de coragem cívica. Permitam-me destacar 3 causas: a luta contra os totalitarismos, a luta pela liberdade e a luta pela Europa unida. A luta contra os totalitarismos está patente logo na sua intervenção como militante política contra o regime autoritário do Estado Novo e contra a guerra colonial, na resistência contra os desvios da Revolução Portuguesa e na forma como soube reconhecer tanto o significado da Revolução Europeia de 1989 como o ressurgimento das tentações totalitárias na direita ocidental nos últimos anos. A sua intervenção política começou cedo, como militante anticolonialista nos comitês revolucionários marxistas-leninistas e, por isso, foi forçada a exilar-se em Paris antes do 25 de Abril. Regressada a Portugal com a Revolução dos Cravos, empenhou-se com entusiasmo na transição, tendo participado como militante do PCP-ML nas grandes manifestações organizadas pelo Partido Socialista. Esteve no pavilhão dos desportos, na primeira linha da luta contra a lei da unicidade sindical.
na Fonte Luminosa, onde Mário Soares exigiu a demissão de Vasco Gonçalves, e no Terreiro do Paço, para apoiar o 6º governo provisório. Espírito Livre veio a romper com o PCP-ML e com o dogma maoísta e não voltou a filiar-se em partidos políticos. As suas entrevistas a Willy Brandt, Václav Havel, Lech Walesa e a Alexander Yakovlev, tal como os que fez a Ralph Dahrendorf, Jacques Rupnik, Timothy Garton Ash ou Francis Fukuyama, são testemunhos da sua profunda aversão a todos os totalitarismos. Em segundo lugar, a luta pela liberdade é o sentido essencial desta resistência aos totalitarismos de esquerda e de direita em todas as frentes, nacionais e internacionais. A sua intervenção no movimento da esquerda liberal, ao lado de João Carlos Espada e de José Pacheco Pereira, marcou a ruptura com o esquerdismo dos anos da juventude, depois da qual Mário Soares passou a ser a sua figura de referência. Dele escreveu uma biografia em 1988, o seu primeiro livro, e em 2011 publicou As Conversas que Tiveram em Portugal Tem Saída. Teresa de Sousa admite que nestes dias turbulentos dá consigo a pensar muitas vezes o que diria o Dr. Soares e considera que o que aprendeu com ele lhe serviu de bússola para a vida. Inspira-se nas suas palavras: não podemos desistir. E na ideia de que na luta permanente pela liberdade só é vencido quem desiste de lutar. Em terceiro lugar, o tema da Europa Unida surge como foco não apenas nos seus escritos como jornalista, mas também nos vários livros que publicou e nas intervenções que fez como conferencista, membro e colaboradora de centros de reflexão, como o Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, o Instituto Português de Relações Internacionais, o Instituto da Defesa Nacional ou o European Council on Foreign Relations. O destino da Europa é o tema das suas grandes entrevistas com Felipe González, Tony Blair, Jacques Delors, Bronislaw Geremek e também com António Guterres, Cavaco Silva ou António Costa. Foi vice-presidente da secção portuguesa do Movimento Europeu durante os mandatos de Maria Carrilho como presidente e dirigiu a secção portuguesa da Associação de Jornalistas Portugueses. Os seus livros sobre a Europa incluem Portugal no Centro da Europa, publicado em 1995 em coautoria com Álvaro Vasconcelos, Conversas sobre Crise, Portugal, a Europa e o Mundo, uma conversa com o Ministro de Negócios Estrangeiros Luís Amado, publicada em 2012, e a Europa Trágica e Magnífica, publicado em 2014, e a Europa e o Presente, uma coleção das suas entrevistas, publicada em 2019. Nas suas análises, reflete sobre as crises que o continente tem atravessado, os desafios da sua unidade na diversidade, bem como a sua capacidade de adaptação às grandes mudanças da ordem internacional. Os seus artigos de opinião tendem a valorizar a coragem de lideranças transformadoras, a importância de instituições democráticas e uma governação eficiente, um equilíbrio nem sempre conseguido na União Europeia. Na sua escrita, instituições europeias fortes aparecem como essenciais para resolver problemas concretos. Contudo, a sua confiança nelas é quase sempre crítica, pois ao mesmo tempo que lhes reconhece o valor, aponta as limitações, como fez nos artigos que escreveu durante a crise financeira, a crise migratória de 2015, a guerra na Ucrânia ou, muito recentemente, a propósito da reação europeia, ou a falta dela, à nova estratégia de segurança de Donald Trump. Nos seus muitos textos e entrevistas, Teresa de Sousa dá grande atenção ao enquadramento geopolítico, às incontornáveis dinâmicas de poder e interesses, mas não ignora a dimensão dos valores e dos princípios. Procura frequentemente explicar que podemos não nos interessar por política internacional ou por política europeia, mas estas interessam-se muito por nós. Ou seja, liga as grandes questões mundiais e europeias às repercussões que elas têm na vida cotidiana das pessoas e na política interna, sobretudo em Portugal. Se a sua análise é geopolítica, não deixamos de identificar nela uma forte preocupação com os valores democráticos, bem como uma crítica ao insuficiente diálogo entre elites e cidadãos. O seu rigor reflete-se numa escrita sem complacências, nem subserviência.
Teresa de Sousa trouxe densidade e rigor ao debate em português sobre a Europa, recusando simplificações. Pertence a essa linhagem do pensamento europeu que vê a liberdade como exigência intelectual e a lucidez como resistência ao conformismo. Nessa medida, personifica o ideal de independência intelectual que é também o nosso na universidade. O seu ousar dar a conhecer, doa a quem doer, faz dela uma referência incontornável no panorama jornalístico e intelectual em Portugal. Os seus amigos e colegas destacam várias outras qualidades, como um humor cortante ou a generosidade. Poderíamos também mencionar a humildade patente na forma como, em certo momento, reagiu a uma distinção que recebeu, e recebeu várias. A Ordem Nacional do Mérito da República Francesa, atribuída por Jacques Chirac, a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique, entregue por Jorge Sampaio, a Ordem do Mérito Civil de Espanha, o Prémio Carreira de Dona Antónia Ferreira e o Prémio Cidadania Europeia, concedido pelo Parlamento Europeu. Disse, nessa altura, que aceitava porque entende que não tem estatuto para dizer que não a condecorações. Ficamos felizes por aceitar esta também. Diz frequentemente, com a mesma sincera modéstia, que fez muito do que fez porque teve a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Eu digo, sorte temos nós em tê-la. Senhora Reitora, ilustres convidados, o título que hoje é atribuído a Teresa de Sousa distingue a sua carreira, mas honra também esta universidade, que reconhece nela uma das mais brilhantes jornalistas e analistas políticas do Portugal democrático. Ao longo do seu percurso, deu um contributo fundamental para o conhecimento das principais dinâmicas políticas na Europa e no mundo, promovendo, com o seu trabalho, valores fundamentais da democracia e centrais à missão do ISCTE: o pluralismo, a liberdade de expressão, a formação cidadã, o rigor na produção e divulgação de informação, a qualidade do debate público. Pelo seu legado, mas também por tudo aquilo que ainda faz e fará para nos ajudar a enfrentar os tremendos desafios do mundo em que vivemos hoje e que convocam de novo as causas da sua vida, a luta contra os totalitarismos, a defesa da liberdade e o destino da Europa, eu, Helena Carreiras, solicito à Sra. Reitora a atribuição do título de doutora honoris causa a Teresa de Sousa. E eu, Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, atendendo às palavras que foram proferidas pela minha colega Helena Carreiras e às razões invocadas, concedo o título de doutor honoris causa pelo ISCTE à nossa nova doutoranda, Teresa de Sousa. Muito obrigada por ter aceito. Também tem igual à minha. Uma medalha igual à minha. Sim. Obrigada. Irá usar da palavra a nova doutora honoris causa do ISCTE, Teresa de Sousa. Boa tarde a todos. Quando comecei a pensar no que deveria dizer, sabia de antemão que teria sempre de começar por agradecimentos. Descobri rapidamente que eram tantos, que facilmente chegaria ao fim do meu tempo, sem tempo para dizer mais nada.
O primeiro vai, naturalmente, para esta casa, para a sua reitora, a professora doutora Maria de Lourdes Rodrigues, e para as palavras da sua vice-reitora, a professora Helena Carreiras, pela sua enorme generosidade. Não sei se mereço esta distinção, sei que é uma enorme honra recebê-la. De resto, tenho de acrescentar que devo muito às universidades e aos think tanks, normalmente ligados às universidades, para aquilo que consegui fazer ao longo de mais de 4 décadas de carreira profissional. Foi através das universidades que fui encontrando conhecimento para conseguir perceber a política nacional e internacional, condição indispensável para poder relatá-la. A minha relação com o saber das academias tem 2 fases, antes e depois da internet. Antes da internet, quando trabalhava no Expresso, estão aqui muitos colegas meus desse tempo, paredes meias com a livraria Buchholz, uma das raras em que era possível encontrar livros estrangeiros e nacionais de ensaio sobre política nacional e internacional, encomendá-los. Confesso que deixava uma conta calada para o Dr. Francisco Pinto Balsemão pagar ao fim do mês. Depois da internet, tudo passou a ser muito mais fácil, como sabem, quase ao alcance de um clique. Não posso deixar de agradecer também aos responsáveis pelos 2 think tanks portugueses que me ajudaram imenso a compreender o mundo. Os seus responsáveis, Álvaro Vasconcelos e Carlos Gaspar, estão hoje aqui e são ambos meus bons e velhos amigos. Refiro-me, como a Helena Carreira já disse, ao Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais e ao Instituto Português de Relações Internacionais. Depois, quero acrescentar que, do ponto de vista profissional, devo tudo, mas tudo, aos meus colegas do Expresso e do Público, ao Vicente Jorge Silva e ao Jorge Wemans, que me ensinaram o que era a independência e o que era o rigor e a deontologia profissional. Mas ainda mais porque criaram uma cultura de liberdade na redação do Expresso, que levaram com eles para o Público e que ainda hoje se mantém. O Nuno Pacheco, outro fundador do Público, teve a missão difícil, espinhosa, de nunca deixar cair esta cultura. Os 2 últimos diretores, Manuel Carvalho e David Pontes, que já nasceram para esta profissão no Público, mantiveram-na viva. No Público e no Expresso, tudo é discutido, tudo pode ser contestado, tudo pode ser posto em causa, com um único limite impresso no livro de estilo: a defesa da liberdade e da democracia. Infelizmente, creio que esta cultura é hoje, vai sendo hoje, mais rara nos média portugueses, entre outras razões pela dureza das condições financeiras em que têm de trabalhar, pela dureza do trabalho que os jornalistas têm de executar cada vez mais rápido, cada vez mais difícil, e que torna as suas condições de trabalho hoje muitíssimo mais difíceis do que aquelas que foram ainda recentemente. Tenho de agradecer também, não podia deixar de o dizer, tive a sorte de trabalhar em 2 jornais em que os acionistas, os proprietários, não só garantiam esta liberdade cultural profunda que havia nas redações, como percebiam a sua importância. Do Dr. Francisco Balsemão já se disse tudo quando nos deixou, muito recentemente. Do engenheiro Belmiro de Azevedo e da sua família, falta apenas dizer que um dia ele próprio me disse as razões pelas quais aguentava
todas as crises financeiras do jornal, que tinha dificuldade em dar lucro, ele considerava que isso valia a pena porque prestava um serviço público ao país. Continuo a dever hoje muito aos meus colegas que no público tentam diariamente contar o mundo caótico e perigoso em que vivemos. As discussões com o Jorge Almeida Fernandes, ambos no nosso pequeno reduto da redação, continuam a ser uma fonte de sabedoria. Com Adelino Gomes, que já não está no público, aprendi a não me esquecer do lado bom das coisas e do lado bom das pessoas, o que é certamente um ensinamento importante. Tive também a sorte de ter, como a Helena disse, de ter podido viver diretamente alguns acontecimentos que marcaram a Europa e o mundo, justamente nos anos subsequentes à fundação do público. Em Praga, em Moscou, em Berlim, em Varsóvia, às pessoas que encontrei, às suas vidas, às suas esperanças, aos seus temores, aos líderes que entrevistei, numa altura em que vivíamos uma súbita aceleração da história que parecia trazer-nos tempos promissores para a liberdade e para a democracia. Duraram menos do que contávamos. Preciso de agradecer também a outra grande jornalista e uma grande amiga, a Maria Antónia Paula, que me ensinou uma coisa preciosa para o exercício desta profissão, que tantas vezes caímos na tentação de esquecer, que por detrás das notícias estão pessoas de carne e osso, que por detrás das ideias, dos acontecimentos, sejam eles grandes ou pequenos, estão pessoas de carne e osso com as suas vidas, os seus sonhos, as razões que as movem. Finalmente, talvez pareça deslocado, mas não parece, certamente, depois de terem ouvido a Helena, na defesa que fez deste grau que me é hoje conseguido, devo um enorme agradecimento a um político a que todos nós, não só eu, devemos muito. Conheci-o em Paris, no exílio, quando eu própria ia contestá-lo à sala da Mutualité e o acusava violentamente de ser amigo de Golda Meir. Estávamos em plena guerra do Yom Kippur. Por razões profissionais, tive o privilégio de acompanhar a sua vida de muito perto. Todos nós sabemos o que fez e o que lhe devemos. Eu devo-lhe ter sido, para mim, uma referência constante e incontornável sobre o nosso dever individual de sermos livres. Não preciso sequer de mencionar o seu nome. Uma palavra final sobre a crise da imprensa tradicional, os jornais, as televisões, que é uma dimensão fundamental da crise que vivem hoje as nossas democracias. As redes sociais estão a destruir muito rapidamente as bases do que deve ser o debate público nas sociedades democráticas, substituindo os factos, a partir dos quais é possível organizar esse debate, por notícias falsas, emoções, conspirações, deturpações, demagogia e propaganda. Chegámos a pensar que as redes sociais eram uma forma de dar poder às pessoas. Hoje sabemos que são controladas por algoritmos dominados pelos novos senhores do universo, os novos predadores, como lhe chama Giuliano da Empoli, que querem fazer de nós, cidadãos livres, meras marionetas. O jornalismo confronta-se todos os dias com elas. Em 2013, Catherine Weiner, a editora do Guardian australiano, numa conferência sobre esta nova era da informação, disse o seguinte: acreditamos que o digital é apenas um desenvolvimento tecnológico, apenas uma nova forma
de processar palavras. De facto, o digital é uma enorme mudança conceptual, uma mudança sociológica, uma bomba de fragmentação que estilhaçou quem somos e como é organizado o nosso mundo, como nos vemos a nós próprios, como vivemos. É uma mudança profunda e que está a acontecer a uma velocidade incrível. Ainda não temos respostas claras para esta mudança. Perdoem-me, para acabar, só um minuto, para agradecer especialmente aos meus 3 filhos. Uma delas teve de percorrer 7.000 quilómetros para estar aqui, não é coisa pouca. Tiveram de crescer com uma mãe tantas vezes ausente, sem horários de trabalho compatíveis com as vidas deles, mas que se fizeram, provavelmente também graças ao pai que tiveram, seres humanos excepcionais, não pelos graus académicos ou pelos sucessos profissionais que tiveram, mas pelo caráter, pela bondade, pela generosidade, pela solidariedade e já agora pelos 5 netos que vieram completar da melhor maneira a minha vida. Muito e muito obrigada mais uma vez a esta instituição, à professora Maria de Lourdes Rodrigues, à professora Helena Carreiras, ao Conselho Científico e todos aqueles meus velhos amigos, meus novos amigos, que quiseram estar aqui presentes para me ver assistir a esta honra que no fim de uma carreira profissional longa, eu não sei se merecia, mas que agradeço infinitamente. Muito obrigada. Irá usar da palavra o professor António Gomes Mota, professor catedrático da Escola de Gestão do ISCTE, a quem cabe o elogio à doutora Isabel Furtado. Senhora professora doutora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, demais personalidades, e vou fazer também como minhas as saudações preferidas pelo meu colega Luís Lucas Soares. Um doutoramento honoris causa, para além de reconhecer uma personalidade com uma obra e um contributo de grande mérito, deve também procurar, na minha perspectiva, que essa mesma personalidade possa simbolizar características importantes do ADN da instituição concedente. E é precisamente por aqui que gostaria de começar a falar sobre a doutora Isabel Furtado. Ao longo do seu valioso percurso profissional, que já irei analisar, Isabel Furtado
protagonizou um permanente circuito virtuoso entre conhecimento e prática empresarial. Em palavras simples, poderíamos dizer o saber fazer, mas num sentido dinâmico, porque tanto o saber como o fazer evoluem continuamente. E foi este mesmo saber fazer que, há mais de 50 anos, presidiu ao nascimento da área de gestão no ISCTE. Ao contrário da maioria das áreas congêneres noutras universidades, no ISCTE foi desenvolvida de raiz, com um contributo muito importante por um conjunto de prestigiados gestores. Cito apenas dois que já não se encontram, infelizmente, entre nós, Carlos Queiroz Pereira e Eduardo Gomes Cardoso, que entenderam então ser essencial ligar conhecimento à capacidade de o aplicar à realidade empresarial. Assim se afirmou a gestão no ISCTE, formando profissionais que o mercado desde cedo reconheceu como estando especialmente bem preparados para saber aplicar o conhecimento relevante à realidade concreta da função que iriam desempenhar. Mas centremos então em Isabel Furtado, indo ao seu encontro no ano de 1975, tinha então 14 anos. A empresa da família, criada em 1937 pelo seu avô Manuel Gonçalves, e então uma referência no setor têxtil, fora intervencionada pelo Estado em agosto desse ano. Visando criar um quadro pessoal e profissional mais seguro, o seu pai partiu para o Canadá, inicialmente na condição de asilado político, levando consigo a família mais próxima. Assim, de forma inesperada, Isabel Furtado aterrou no novo mundo, adquirindo novos horizontes e experiências, enquanto prosseguia o seu percurso escolar. Em 1978, os seus pais regressaram a Portugal, mas Isabel, por não conseguir obter as necessárias equivalências para continuar os seus estudos sem perda de anos, mudou-se então para a Inglaterra, onde obteve sem dificuldade tais equivalências e sempre ficando mais próxima da família. Foi estudar num colégio interno de freiras católicas no sul de Londres, onde concluiu o ensino secundário. Continuava assim a experimentar novos ambientes e culturas. Mais tarde, e já vivendo de forma autónoma, licenciou-se em Economia na Universidade de Manchester e com uma especialização em tecnologia têxtil, ou não fora Manchester, durante mais de 2 séculos, o grande centro da indústria têxtil do Reino Unido. Após a licenciatura, realizou ainda um estágio na empresa de jeans Gloria Vanderbilt, mas a vontade de regressar a Portugal acabou por prevalecer. Ingressou então na empresa da família, a Têxtil Manuel Gonçalves, já novamente liderada pelo seu avô, após o fim da intervenção estatal. Começou por baixo, como ela com graça costuma dizer, tratando do lixo da fábrica, ou numa formulação mais formal, desempenhando funções de controle do desperdício na fiação. Gradualmente foi ascendendo na hierarquia e com incidência, em especial, nas áreas de controle de gestão e de qualidade. Chegamos então ao início deste século, período em que a indústria têxtil nacional viveu o que poderíamos designar de tempestade perfeita. O fim do acordo multifibras na União Europeia liberalizou totalmente o acesso de produtos têxteis asiáticos, que já desde a década anterior vinham abalando a competitividade das empresas nacionais. Agora, com a entrada livre no mercado europeu, esses produtos chegavam a preços com os quais era impossível competir. Como resultado, verificou-se nessa década e na seguinte uma significativa vaga de falências no setor têxtil. A Têxtil Manuel Gonçalves não ficou imune. Foi encerrando gradualmente a sua atividade de fiação, porventura a mais central e a mais intensiva em emprego. Para sobreviver, a empresa tinha de se reinventar. E é aqui que entra em ação a TMG Automotive, que Isabel passou a liderar a partir de 2008. Vale a pena recordar uma pequena história sobre esse momento. Após a saída, então, do CEO da empresa, Isabel Furtado, já administradora, colaborou na busca de um novo líder executivo. Definiu-se um perfil internacional exigente. Contudo, não se conseguia encontrar um bom candidato dentro das possibilidades financeiras da empresa. Com o passar do tempo, concluiu-se que a melhor pessoa para assumir a função era, na verdade, a própria Isabel Furtado. E é assim que Isabel, desde Famalicão, mas pessoa de muitos mundos e vivências, mulher e mãe, aceitou o desafio de liderar a TMG Automotive. Era então crítico descobrir um caminho de diferenciação da concorrência de baixo custo proveniente da Ásia. A produção de revestimentos para a indústria automóvel surgiu como uma grande oportunidade que Isabel Furtado agarrou com ambas as mãos. A palavra-chave do sucesso, a par de muito trabalho, foi inovação. Evoluiu-se de soluções estritamente têxteis para produtos com forte incorporação de química de materiais
e de outras tecnologias. Partilho convosco um registro que me impressionou muito. Em 2024, a TMG Automotive tinha 111 patentes registadas e 144 em processo de aprovação, algumas em parcerias com fabricantes de referência, como a Mercedes e a Volvo. Não vos vou amassar muito com os números sobre a evolução da TMG Automotive ao longo destes quase 20 anos. Direi apenas que o volume de negócios se multiplicou por 5, que a empresa tem hoje fábricas autónomas e parcerias internacionais nos diferentes continentes e que todo este crescimento aconteceu num setor altamente exigente e tecnologicamente muito avançado, o setor automóvel. Este foco na inovação como fator decisivo de competitividade explica também boa parte das funções que Isabel Furtado foi desempenhando à margem da TMG Automotive. Ela desde cedo sentiu a necessidade de estar próxima de centros de conhecimento, de ter, como me disse uma vez, antenas plantadas em organizações que pudessem abrir janelas para novas ideias e conceitos que mais cedo ou mais tarde pudessem inspirar novos processos e produtos na sua área de negócios. Assim, pouco tempo depois de assumir a gestão executiva da TMG Automotive, ingressou em 2010 no Steering Committee do então recém-criado programa MIT Portugal e convenceu desde logo 2 quadros da empresa a realizarem doutoramentos no âmbito desse programa. Nos 15 anos seguintes, teve uma participação muito ativa em entidades indutoras de conhecimento. Refiro apenas 2 exemplos. Foi membro do Conselho de Administração desde 2009 e seu presidente a partir de 2021 do CEIA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento, reconhecido internacionalmente na promoção de soluções inovadoras em setores de alta tecnologia, como a mobilidade automóvel e urbana, áreas de especial interesse para a TMG Automotive. Entre 2018 e 2022 foi presidente da Cotec Portugal, referência nacional na promoção de inovação, cooperação tecnológica e competitividade das empresas. Mantém ainda uma estreita ligação ao mundo universitário, sendo curadora da Universidade do Minho e membro do Conselho Consultivo Institucional da Universidade Católica do Porto. Isabel Furtado costuma sublinhar, como referi, a importância no sucesso empresarial das ligações ao conhecimento e à inovação. Mas, como diz um amigo comum, e aqui presente, o professor Alberto Castro, e para mim uma enorme referência nesta matéria, a transferência de conhecimento entre investigação e empresas é uma estrada de 2 sentidos. É necessário, por um lado, capacitar as empresas para absorverem e aplicarem conhecimento, mas também é necessário trazer à investigação as prioridades e necessidades dessas mesmas empresas. Este último papel, Isabel Furtado não o destaca, mas tem-no desempenhado de forma exemplar nas entidades e fóruns em que vem participando. O seu percurso tem sido publicamente amplamente reconhecido. Cito como exemplos ter recebido em 2019 o prestigiado prémio Dona Antónia Consagração de Carreira e ter sido agraciada em 2022 com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Acrescento ainda um terceiro, porque sei que é um reconhecimento que particularmente a sensibilizou, a Comenda do Mérito Industrial que recebeu em 2014, justamente pela sua condição de gestora desde sempre ligada ao mundo industrial e por ter sido uma das primeiras mulheres, creio que a segunda, a ser distinguida com esta condecoração. Para finalizar, gostaria de referir apenas 2 notas adicionais sobre interesses e contributos de Isabel Furtado para com a sociedade civil. A primeira diz respeito à sua profunda ligação ao tema das empresas familiares. Não podia ser de outra forma, aliás, vindo ela de uma família que já está na 3ª geração de liderança do importante grupo empresarial. Isabel Furtado vem participando ativamente nos diferentes corpos sociais da Associação Portuguesa de Empresas Familiares, dando o seu contributo para valorizar este modelo de propriedade tão relevante no universo empresarial português. A segunda nota é a da presidência desde 2024 da Fundação da Casa de Música. Creio que a escolha de Isabel Furtado para esta função, mais do que refletir o seu interesse genuíno pelas artes, reconhece a sua invulgar capacidade para mobilizar vontades e coordenar entidades e pessoas. Competência central para o sucesso de uma entidade com as características como a Casa de Música. Contou-me Isabel Furtado que está entusiasmada com esta função, apesar de lhe ocupar mais tempo do que antecipara. Referiu o desafio que é gerir e fazer convergir os egos complexos de uma grande constelação de artistas. Pois digo-lhe agora, doutora Isabel Furtado, que está a ter um excelente treino para uma função que, quem sabe, talvez um dia venha a desempenhar a de responsável de uma instituição universitária, na qual, por experiência própria, lhe digo que terá a oportunidade de gerir uma também muito extensa e muito rica constelação de egos.
Senhora Reitora, professora Maria de Lourdes Rodrigues, a doutora Isabel Furtado é uma personalidade de mérito excepcional, amplamente reconhecido, em particular pela sua ação no desenvolvimento do tecido empresarial português. Deste modo, eu, António Gomes Mota, solicito a Vossa Excelência a atribuição do título de doutor honoris causa do ISCTE à doutora Isabel Furtado. Apesar dos egos, não levo a sério. Eu, Maria de Lourdes Rodrigues, como reitora do ISCTE, aceitando o testemunho que aqui foi prestado pelo meu colega António Gomes Mota, concedo o título de doutor honoris causa do ISCTE e agradeço muito ter aceito esta distinção. Muito obrigada. Fotografia. Muito obrigada. Irá usar da palavra a nova doutora honoris causa, Isabel Furtado. Muito boa tarde a todos. Magnífica reitora, professora doutora Maria de Lourdes Rodrigues, excelentíssima presidente do Conselho Científico, doutora Madalena Ramos, presidente também do Conselho Geral, a doutora Susana Toscano, distintos membros da Academia, caro doutor António Gomes Mota, minhas senhoras e meus senhores. Receber o título de doutor honoris causa pelo ISCTE é uma honra profunda que aceito com gratidão, sentido de responsabilidade e humildade. Por isso, quero começar por agradecer ao ISCTE pela distinção que hoje me é atribuída, mas, sobretudo, pelo papel singular que esta instituição tem desempenhado com a sua ligação à realidade económica, à realidade social e também à sua capacidade de formar pensamento crítico com impacto. A minha vida profissional, que já vai com 41 anos, desenvolveu-se essencialmente fora da academia, mas nunca fora da aprendizagem. Aprendi com as universidades, com a indústria, com as pessoas, com o mercado, com os meus erros, mas, sobretudo, com a exigência constante de decidir em ambientes complexos e em permanência mudança. Hoje em dia, cada vez mais, a mudança é a única constante da qual nós temos a certeza. Tenho também a plena convicção de que gerir não é ter as respostas, nem muito menos ter todas as respostas, mas saber fazer as perguntas certas e, muitas vezes, ter a coragem de mudar o rumo, mesmo que isso implique trilhar um caminho mais tortuoso ou mesmo dar um grande passo incerto. Sou parte da terceira geração de uma empresa familiar, industrial e portuguesa, o Grupo Têxtil Manuel Gonçalves, que conta já com quase 90 anos de existência. Cresci com a consciência clara de que o legado não é um privilégio. Não é um privilégio garantido, mas uma responsabilidade permanente. Nenhuma empresa consegue sobreviver por inércia. As empresas familiares, em particular, enfrentam o desafio de perpetuar um legado, respeitando a sua história, mas não se tornarem nunca prisioneiras dessa mesma história. A verdadeira continuidade está alicerçada na estratégia que agrega a capacidade de evolução, transformação e adaptação. E, acima de tudo, a capacidade de abraçar o conhecimento e conseguir transladar da invenção para a realização e, assim, produzir soluções concretas.
Foi esta capacidade que moldou o desenvolvimento da TMG Automotive. Uma forte aposta na inovação, na especialização tecnológica, na internacionalização. E tudo isto num setor altamente exigente e competitivo. Mas se a indústria me ensinou o que representa a resiliência, a audácia, a perseverança perante a adversidade, o setor automóvel ensinou-me o valor da disciplina, do rigor e a importância vital da antecipação. Trabalho num dos ecossistemas industriais mais complexos e exigentes, em regulamentação, mas também tecnologicamente avançados e com dimensão global, onde a excelência se constrói diariamente com inovação, engenharia e processos, mas, sobretudo, com pessoas qualificadas. E, por isso, o meu interesse sempre está ligado à academia. Pessoas qualificadas, mas também comprometidas e motivadas, onde a sustentabilidade, na sua plenitude, e aqui lembro sempre os 3 pilares, ambiental, social e económico, não são apenas um chavão, mas sim uma forma de estar. Diria mais, a única forma de viver. Ao longo do meu percurso profissional, tive a consciência de algo que não posso ignorar. Eu sou mulher, numa indústria tradicionalmente dominada por homens. Nunca fiz disso uma bandeira, mas também nunca o ignorei. Sei que cheguei mais longe porque outros abriram caminhos antes de mim. E por isso eu tenho o dever e a obrigação de nunca fechar essas portas. A diversidade e a inclusão não são meros gestos simbólicos. São vantagens competitivas, são fontes de inspiração e condição verdadeiramente sustentável para qualquer empresa que queira perdurar num futuro. Este reconhecimento pertence-me, mas não é apenas meu. E por isso, e com um grande sentido de gratidão, eu reconheço que nada fiz sozinha e sempre necessitei de ajuda e da ajuda de muitos. E assim, de uma forma muito sincera, venho agradecer. Em primeiro lugar, aos meus pais, e aqui presente ainda tenho a minha mãe, que me deram uma educação social assente na ética, numa conduta irrepreensível e na exigência, mas também uma educação académica assente na certeza de que eu nunca ficasse para trás por ser mulher. Ao meu marido, aos meus 3 filhos, a quem a minha carreira mais impactou. Peço perdão. Pelo apoio constante que tornou possível conciliar uma ambição profissional com o equilíbrio pessoal. A eles devo não apenas compreensão e amparo, mas também a consciência de que o sucesso profissional só faz sentido quando é acompanhado de uma forte responsabilidade e compromisso familiar. Aos meus irmãos e à minha irmã, pela continuado estímulo e confiança. E em especial à minha irmã Gabriela, pela constante disponibilidade e apoio, sobretudo nas minhas ausências. Acima de tudo, quero agradecer-te por seres sempre a primeira a chegar, pronta a ajudar e sem hesitação. Ao meu tio António, também está ali presente, ainda é o chairman da TMG. E aí, pela sua incansável exigência e espírito desafiante, foi determinante para que eu mantivesse uma atitude de permanente crescimento e superação profissional. Obrigada por nunca ter deixado que eu me acomodasse, mas, por outro lado, também acreditar que era possível ir sempre mais longe. Aos meus colegas da TMG, e aqui estão alguns presentes, sejam eles família ou não, por acreditarem e fazerem da TMG a vossa casa,
com dedicação e muito compromisso. Juntos, nós conseguimos. E conseguimos provar que é possível fazer indústria de excelência a partir de Portugal e com comprovado impacto global. A todos aqueles a quem tive e tenho a honra de colaborar em universidades, associações, centros tecnológicos, conselhos, comissões e, mais recentemente, na cultura. Expresso um profundo agradecimento por tudo o que eu aprendi e pela oportunidade que me deram de crescer e enriquecer profissional e pessoalmente. E aos meus amigos. E porquê aos meus amigos? Porque aos meus amigos eu também tenho que agradecer a compreensão, porque tantas vezes tive que faltar a almoços, a lanches, a jantares, por causa de falta de agenda. Reconhecer também ao Dr. António Gomes Mota, por ter tido a paciência de ir ao Porto falar comigo. Receber um doutoramento honoris causa de uma instituição como a ISCTE é, para mim, muito mais que a sua própria distinção. É um convite ao desafio e à continuidade. Eu acredito profundamente que o futuro se constrói na colaboração entre a academia e as empresas, entre quem estuda e quem executa, entre quem investiga e quem transforma, e entre quem questiona e quem decide. Magnífica reitora, membros da Universidade, renovo o meu agradecimento pela honra que hoje me é concedida. Levo este título com orgulho, mas sobretudo com o meu compromisso de continuar a servir, a aprender e a contribuir. Muito obrigada. Para continuarmos esta cerimónia em ambiente de festa, vamos assistir à atuação do coro do ISCTE. Solicitava à Sra. Reitora, a Presidente do Conselho Científico e a Presidente do Conselho Geral que acompanhassem os novos doutores e os padrinhos até aos lugares reservados na primeira fila. É com grande prazer que vos apresento agora ao coro do ISCTE. Foi criado em 2015, é composto por cerca de 40 cantores, incluindo alunos de diversos ciclos de estudo, ex-alunos, docentes, investigadores e funcionários do ISCTE. Para esta cerimónia, o coro preparou 3 peças que refletem diversidade e emoção. Swinowini, uma canção tradicional da África do Sul, que evoca uma memória trágica de um naufrágio e a transforma num canto cheio de ritmo e vitalidade. I'm Still Standing, um clássico intemporal de Elton John, que constitui um hino à resiliência e à força interior. I Sing Because I'm Happy, um gospel de tradução americana que celebra alegria e liberdade. 3 momentos diferentes, unidos pelo poder da música, para nos inspirar e continuar a emocionar. Swilo,
Em nome da professora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, declara-se encerrada a cerimónia de atribuição de graus de doutor honoris causa e do nosso aniversário. Agradecemos que se mantenham nos vossos lugares até à saída do cortejo, que sairá em primeiro lugar, ao som do hino académico, interpretado também pelo nosso coro. Agradecemos a presença de todos neste dia tão especial para o ISCTE e para toda a sua comunidade, que ficou hoje mais rica e prestigiada. Desejamos as boas festas a todos e vamos dar início à saída do cortejo académica, para depois termos a sessão de cumprimentos e um lanche de Natal oferecido pela reitoria do ISCTE.